Durante décadas, o casamento entre Grace Kelly e o príncipe Rainier III de Mônaco foi apresentado ao mundo como o exemplo perfeito de um conto de fadas moderno. Ela era uma das maiores estrelas de Hollywood. Ele, o soberano de um pequeno principado europeu. Juntos, pareciam representar a união ideal entre glamour, poder e romance. No entanto, por trás das fotografias impecáveis e dos eventos luxuosos, existia uma realidade muito mais delicada e contraditória. A trajetória do casal revela o peso das expectativas, dos deveres institucionais e dos sacrifícios pessoais que muitas vezes permanecem invisíveis ao público. A história de Grace e Rainier é menos sobre perfeição e mais sobre escolhas difíceis, renúncias e consequências que marcaram suas vidas para sempre. Um principado em busca de salvação. Na década de 1950, Mônaco estava longe da imagem de prosperidade pela qual se tornaria conhecido posteriormente. O pequeno território enfrentava desafios econômicos e políticos significativos, além de tensões constantes com a França. A estabilidade do principado dependia não apenas da habilidade política de seu governante, mas também de sua capacidade de atrair atenção internacional. Nesse contexto, a figura de Rainier assumia uma responsabilidade enorme. Ele precisava garantir o futuro de seu país e fortalecer sua posição diante das pressões externas. Para muitos observadores da época, um casamento com uma personalidade mundialmente conhecida poderia representar muito mais do que uma união romântica. Seria uma estratégia capaz de projetar Mônaco para o cenário global. A estrela que encantava o mundo, Grace Kelly, era admirada por sua elegância, talento e presença sofisticada. Premiada pela indústria cinematográfica e consagrada por atuações memoráveis, ela parecia possuir tudo o que alguém poderia desejar. Ainda assim, sua vida pessoal era marcada por uma busca constante por reconhecimento emocional. Por trás da imagem de perfeição, existia uma mulher que desejava encontrar estabilidade afetiva e construir algo duradouro além dos estúdios de cinema. Quando surgiu a oportunidade de conhecer Rainier, ela enxergou mais do que um príncipe. Viu a possibilidade de uma vida diferente, baseada em valores familiares e em uma nova identidade que transcendesse a fama. O encontro que mudou a história. O primeiro encontro entre Grace e Rainier aconteceu durante o Festival de Cannes, em 1955. O que inicialmente seria apenas uma sessão fotográfica, transformou-se em um momento decisivo para ambos. Apesar de circunstâncias pouco favoráveis e de vários contratempos, a reunião ocorreu e despertou uma conexão que rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional. A troca de cartas que se seguiu alimentou o interesse público e fortaleceu a aproximação entre os dois. Contudo, enquanto o romance florescia aos olhos do mundo, interesses políticos, familiares e institucionais também desempenhavam um papel importante nos bastidores. O relacionamento passou a carregar expectativas que iam muito além dos sentimentos do casal. O preço da coroa. Antes mesmo do casamento, Grace precisou enfrentar exigências que revelavam a dimensão política da união. A continuidade da dinastia e a necessidade de garantir um herdeiro eram questões consideradas fundamentais para a estabilidade de Mônaco. Ao mesmo tempo, ela se preparava para abandonar a carreira que havia construído com enorme dedicação. Deixar Hollywood significava abrir mão da independência profissional, da liberdade criativa e de uma identidade que havia levado anos para consolidar. O sonho de se tornar princesa vinha acompanhado de renúncias profundas, muitas das quais só seriam plenamente compreendidas mais tarde. O casamento do século e o início da transformação. A cerimônia matrimonial foi acompanhada por milhões de pessoas ao redor do mundo. A cobertura midiática transformou o evento em um símbolo de glamour sem precedentes.
Tudo parecia perfeito sob os holofotes. Entretanto, para Grace, aquele momento também representava uma despedida silenciosa de sua antiga vida. A atriz mundialmente admirada dava lugar à princesa que passaria a viver sob protocolos rígidos, expectativas permanentes e observação constante. A transição foi muito mais complexa do que o público imaginava, exigindo uma adaptação emocional intensa. A solidão atrás dos muros do palácio. Após o casamento, a realidade cotidiana revelou desafios inesperados. O ambiente do palácio era marcado por tradições rígidas, costumes antigos e um protocolo que limitava a espontaneidade. Grace encontrou dificuldades para se adaptar a uma rotina completamente diferente daquela que conhecia. Embora cercada por funcionários, compromissos oficiais e atenção pública, ela frequentemente se sentia isolada. Sua liberdade de escolha tornou-se menor, enquanto suas responsabilidades aumentavam continuamente. Aos poucos, a sensação de viver um papel permanente começou a substituir o entusiasmo inicial da nova vida. O sonho artístico interrompido. Anos depois, surgiu a oportunidade que reacendeu a paixão de Grace pela atuação. Alfred Hitchcock desejava trabalhar novamente com sua antiga musa em um novo projeto cinematográfico. Para ela, essa possibilidade representava uma chance de recuperar uma parte importante de sua identidade. No entanto, a reação negativa de setores da sociedade monegasca tornou a situação extremamente delicada. Diante das pressões políticas e institucionais, o retorno ao cinema acabou não acontecendo. Esse episódio foi particularmente doloroso porque simbolizou a perda definitiva de uma vocação que continuava viva dentro dela. Um casamento marcado por distâncias. Com o passar dos anos, as diferenças entre as expectativas pessoais e as exigências da vida pública tornaram-se mais evidentes. Enquanto Rainier concentrava suas energias na administração do principado, Grace buscava maneiras de preencher o vazio deixado pela interrupção de sua carreira. Embora permanecessem unidos perante o mundo, relatos de biógrafos apontam para períodos de distanciamento emocional e incompreensões mútuas. Como ocorre em muitos relacionamentos submetidos a enorme pressão externa, o casal precisou lidar com desafios complexos, nem sempre visíveis, para quem observava apenas as aparências. O acidente que mudou tudo. Em setembro de 1982, ocorreu o acontecimento que marcaria definitivamente a história da família Grimaldi. Durante uma viagem de carro ao lado da filha Stephanie, Grace sofreu um mal súbito que a fez perder o controle do veículo. O acidente teve consequências devastadoras. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos. Sua morte causou enorme comoção internacional e encerrou de forma trágica uma trajetória que havia fascinado milhões de pessoas durante décadas. Para Mônaco, representou a perda de uma figura profundamente ligada à identidade moderna do Principado. O arrependimento e o legado. Após a morte de Grace, Rainier viveu mais de 2 décadas sem voltar a se casar. Durante esse período, dedicou-se à administração do país, mas também enfrentou o peso da ausência. Com o passar dos anos, reflexões mais íntimas revelaram o quanto ele reconhecia os sacrifícios feitos por sua esposa. Segundo diversos relatos biográficos, Rainier compreendeu que as exigências da função real haviam imposto limitações severas à mulher que amava. Essa percepção tardia transformou a narrativa do casal em algo muito mais humano do que um simples conto de fadas. A história de Grace Kelly e Rainier permanece relevante porque mostra que prestígio, riqueza e reconhecimento não eliminam os conflitos internos, nem substituem a necessidade de realização pessoal. Seu legado continua despertando interesse justamente por revelar a complexidade que existe por trás das imagens aparentemente perfeitas.